Como é que tem cuidado do seu coração? De acordo com o jornal Observador, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte a nível global. Em Portugal, estas patologias são responsáveis por cerca de 33 mil mortes anualmente, um terço do total de óbitos, e só o infarto do miocárdio mata em média 12 pessoas por dia. O mais assustador é que a cada 15 minutos morre uma pessoa por doença cardiovascular em Portugal. E segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, cerca de 8 em cada 10 óbitos de causa cardiovascular que ocorrem antes dos 70 anos poderiam ser evitados. Além disso, o mesmo estudo revela ainda que 74% dos portugueses desconhecem o colesterol que têm, que é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Apesar de alarmantes, estes números podem ser reduzidos, visto que cerca de 80% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares podem ser evitadas com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, como se pode ler no artigo do Jornal Regional de Leiria. 9 em cada 10 adultos portugueses têm pelo menos um fator de risco cardiovascular. Segundo um estudo português, entre os principais fatores de risco para a doença cardiovascular estão o sedentarismo, a falta de sono e os maus hábitos alimentares. Ou seja, continua a faltar a prevenção. Há alguns fatores de risco que precisamos também de ter em atenção e que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. E são eles: a hipertensão arterial, que afeta cerca de 40% da população portuguesa, o colesterol elevado, especialmente o LDL, conhecido como mau colesterol, que é responsável por 18% das doenças cardiovasculares, o tabagismo, o excesso de peso e a diabetes tipo 2. A prevenção é o melhor remédio e esta pode começar com a monitorização regular da pressão arterial e dos níveis de colesterol, manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e cereais integrais, praticar exercício físico regularmente e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são essenciais para proteger o coração. Além disso, a Fundação Portuguesa de Cardiologia recomenda a realização de exames periódicos e a adesão a tratamentos prescritos por um médico para controlar, sobretudo, o colesterol. É importante lembrar que muitas vezes o colesterol elevado não apresenta sintomas, tornando a monitorização ainda mais crucial. Por tudo isto, cuidarmos do nosso coração é essencial. A saúde cardiovascular é um reflexo direto dos nossos hábitos diários. Pequenas mudanças, como por exemplo, optar por escadas em vez de elevador ou substituir alimentos processados por opções mais saudáveis, podem ter um grande impacto e ajudar a prevenir as doenças do coração. E você, tem cuidado do seu coração? Este é o tema que vai estar em destaque no programa Debate Público de hoje. Queremos também saber a sua história, o seu caso. Partilhe connosco e fique desse lado para saber mais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Debate Público desta terça-feira. É com muita alegria que nós estamos aqui em direto pela Unifé TV, o canal da família, agora 23 horas 9 minutos. Estamos em direto para todo Portugal, através das operadoras NOS, Mel, Vodafone, como também para todo mundo através da nossa aplicação da Unifé TV PT. Você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, seja bem-vindo ao debate público de hoje. E nós trazemos esse tema que realmente tem afetado a muitas pessoas, assustado a muitas pessoas, porque se trata da saúde. Quantas pessoas já perderam a vida, tantas outras estão doentes, já foram diagnosticadas com um problema cardíaco. E hoje no programa nós vamos tratar desse assunto justamente para trazer um alerta aí para você, telespectador, amigo internauta, você que precisa cuidar mais da sua saúde. De repente o estresse do dia a dia, o trabalho, a correria
né, da família, da escola, do trabalho, dos objetivos profissionais, econômicos, tem, de repente, desgastado um pouco a sua saúde. E nós sabemos que sem saúde realmente fica muito complicado a pessoa ela ter qualidade de vida. A partir de agora, os nossos telefones estão à sua inteira disposição, 218 368 008, como também o nosso WhatsApp, 918 617 038. Você pode começar a participar desde já. Nós teremos aqui no programa convidados muito especiais por videochamada aqui nos estúdios para nos ajudar no debate de hoje, esclarecer questões de todos que querem participar. Você também pode entrar lá nos stories da nossa rede social, deixar um comentário nas questões que estão lá publicadas. Já pode até colocar a primeira questão, por favor, produção, para todos os internautas. Você tem cuidado bem do seu coração? Escreve aí se você tem esse cuidado, se às vezes ou se não. Nós temos uma segunda questão. Costuma medir a sua pressão arterial? Se sim, quando? Ou apenas quando se sente mal, ou se raramente? Uma terceira questão para todos poderem participar. Vida versus coração. Como você avalia o seu dia a dia? Estressante, não tem tempo para nada, não consegue realmente ter o domínio sobre o seu tempo, sobre os seus afazeres, ou você consegue fazer tudo? Enfim, deixa aí o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para o nosso programa. E uma última questão, o que faz para cuidar do seu coração? Resposta aberta, você pode deixar aí o seu comentário. Aqui nos nossos estúdios, para debater o assunto, falar com muita propriedade, nós temos como convidado a doutora Raquel Souza, que é nutricionista. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada. E o doutor Fausto Pinto, que é cardiologista. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O senhor já está há muitos anos a tratar dessa área, a tratar da saúde cardiovascular das pessoas. Tem se agravado, doutor? Antigamente, há anos atrás, havia esse índice tão alarmante de pessoas doentes do coração. Como é que o senhor vê essa situação? Em primeiro lugar, muito boa noite. É um prazer poder estar aqui e partilhar alguns conceitos e algo que possa ser útil para a população. De facto, o que se tem verificado ao longo dos anos tem sido, por um lado, nós termos como comunidade médica ser capazes de tratar a doença cardiovascular e com resultados bastante bons, mas como comunidade temos falhado na prevenção da doença cardiovascular. Ou seja, é quase um paradoxo que tratamos melhor a doença, mas prevenimos-la pior. Aliás, se virmos aquilo que são os orçamentos dos Estados, isto não é só em Portugal, é no mundo inteiro, gasta cerca de 92% dos orçamentos de saúde para tratar a doença e apenas 4 a 5% para prevenir a doença. E tal como na peça foi revelado, estima-se que cerca de 80% das doenças cardiovasculares são potencialmente preveníveis e evitáveis. E porquê? Porque nós conhecemos hoje, e o conhecimento de facto tem avançado imenso ao longo destes últimos anos, conhecemos aqueles que são chamados fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E esses fatores de risco, se forem identificados precocemente, se forem controlados precocemente, podem evitar a progressão da doença e evitar aquilo que nós queremos evitar, que é a morte prematura. Ou seja, todos vamos ter que morrer, mas é diferente de morrer aos 95 anos ou morrer aos 40 anos com infarto ou com AVC. Portanto, e esse é o grande objetivo. Aliás, as Nações Unidas e a OMS estabeleceram como objetivo, em 2030, reduzir 1/3 a morte prematura por as chamadas doenças não transmissíveis, em que as doenças cardiovasculares têm o maior peso. E um dos aspectos essenciais, a peça também aborda isso muito bem, é a identificação, o controle, a correção dos fatores de risco, por um lado. Por outro lado, promover a saúde cardiovascular, ou seja, promover aquilo que nós chamamos, de forma genérica, estilos de vida saudáveis. E de uma forma geral, doutor, desculpa lhe interromper, realmente nós não temos visto isso, essa consciência na grande maioria, né? Tem sido um processo lento, tem sido um processo em que todos temos procurado, em particular a comunidade científica e médica, tem procurado passar esta mensagem, mas é interessante ver, e eu, como disse já nisto há muitos anos,
que infelizmente a mensagem leva tempo a passar. E é por isso que temos estes resultados bons a tratar, maus a prevenir. E é por isso que programas como este são importantes. E é por isso que é importante continuarmos de forma sistemática a manter e passar estas mensagens, passar estes conceitos de forma positiva, de forma que seja estimulante, que não seja punitiva, que esse também é um aspecto às vezes que pode ter algum impacto negativo nas populações, ser visto como positivo. Aqui o que nós queremos é ganhar saúde, é investir em termos futuros para ter uma saúde melhor, maior e maior com qualidade. E é possível isso fazer-se através dos tais cuidados em termos de estilos de vida saudáveis, por um lado, e por outro lado, na identificação dos fatores de risco que podem ser corrigidos e que hoje em dia temos formas fantásticas de tratar a hipertensão, a diabetes, o colesterol. Depois há outros que dependem um pouco dos estilos de vida, como o tabagismo, por exemplo, mas temos hoje em dia armas que podem de facto controlar, se forem identificados e se forem tratados de forma adequada, estes fatores de risco. E de facto esse é o grande investimento que temos de fazer, estilos de vida saudáveis por um lado e por outro lado identificação precoce dos fatores de risco para os poder identificar e corrigir. Doutora Raquel, como nutricionista, os problemas cardiovasculares estão associados a uma má alimentação. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, essa correria que a nossa sociedade tem, né? É possível fazer uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável? Porque hoje a gente vê também, daqui a pouquinho nós vamos pontuar isso, as nossas crianças já estão crescendo com maus hábitos. Fala um pouquinho sobre isso. Boa noite, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu estou um bocadinho com o que o Dr. Fausto também disse. Obviamente que eu sinto que a nutrição cada vez tem evoluído mais, cada vez é mais falado, tanto por parte dos médicos como nas escolas, há abordagens cada vez maiores, falando diretamente das crianças e sendo um bocadinho mais, talvez, brusca nas palavras. Os pais são os maiores culpados e responsáveis por grande parte da obesidade. Obviamente que se nós temos uma criança e se os nossos hábitos, os próprios hábitos dos pais também não mudam, a criança vai adotar os hábitos e o estilo de vida que os pais têm. Por isso nós não podemos, muitas das vezes nas consultas nós deparamos-nos com crianças a dizerem que comem fast food porque o pai leva ou porque a mãe leva. Ou seja, se calhar se o pai não levasse, isso não acontecia. E os pais muitas das vezes respondem, está bem, mas eu faço um prato mais saudável para a criança, mas nós comemos. Eles têm que ver nos pais aquilo que têm que depois adquirir. Os pais têm que dar exemplo, né? Exato, e acho que é um bocadinho por aí a taxa e o doutor também deve ter mais esse conhecimento talvez que eu, a taxa de obesidade infantil cada vez tem vindo a aumentar mais. Tal como o doutor disse, acaba por haver muito mais problemas cardiovasculares muito mais cedo, talvez. Isso já é algo fatorial, visível, né? Sim. E os nas problemas crianças, cardíacos hoje, nós observamos nos hospitais, eu costumo fazer visitas frequentemente em hospitais, a gente vê hoje muitos jovens, há uma camada muito jovem hoje nas recepções de hospitais, com problemas cardiovasculares, inclusive. Sim, e também tem muito a ver com os hábitos alimentares, o sedentarismo. Ou seja, nós vemos crianças que nem sequer gostam, por exemplo, de legumes, que não é uma coisa que é implementada em casa. E a resposta que muitas das vezes temos dos pais é já vi ter a cozinhar legumes todos os dias. Eu posso lhe dar o meu exemplo, que é, muitas das vezes também trabalho várias horas, o que eu faço é, não consigo comer legumes no prato, vamos à sopa, que é uma coisa que está feita e que dura 5 dias se for preciso, por isso não há desculpa. Pegar numa salada, que muitas das vezes até já se vende salada lavada nas superfícies, que é só meter numa taça, é super fácil. Eu acho que tem muito a ver com a paciência que os pais têm. Nós adquirimos também, e a parte psicológica também é muito importante, nós adquirimos hábitos que sejam rápidos para o nosso dia-a-dia. Estamos sempre numa correria de trabalho. O ser humano está em busca de um imediatismo, né? De uma rapidez excessiva. Sim. Isso é em tudo, e não não é só ter tempo para nada. Né? E para eles o mais fácil é ir adquirir. E por outro lado é um bocado contraditório, porque acabamos por ir adquirir alimentos fast food
que nos dão um custo, porque dizem que é rápido, mas depois dizem que estamos numa crise da parte económica e que a alimentação está muito cara. Sim, não estou a dizer que não e que realmente o valor de muitos dos alimentos tem vindo a aumentar. Agora, se calhar se formos ver ao final do mês um custo de fast food consumido com comprar legumes, ou comprar carne, o peixe, não acho que se formos a fazer ali o risco que temos cardiovascular no futuro, como o doutor dizia, morrer aos 90 ou aos 40 é completamente diferente. Por isso, se calhar esse investimento fará mais sentido. O criar hábitos em casa, o pôr as crianças a cozinhar, a perceber a parte da alimentação, o porquê. Eu acho que é por aí que tem que se pegar. Daqui a Mas pouquinho... deixa-me acrescentar aqui, porque eu acho que isto é importante. Esta questão da obesidade. Eu vim de Genebra há 2 dias atrás, e está a decorrer agora a Assembleia da OMS, e lançámos, quando digo lançámos, a Federação Mundial do Coração lançou aquilo que é o relatório, um dos relatórios mundiais em termos globais sobre a obesidade. E só para lhe dar uma noção dos números, que é importante as pessoas terem um bocadinho esta noção, hoje em dia há perto de 1 bilhão de obesos a nível mundial, a nível global. Estima-se que 1 bilhão, são de volta de 900 milhões que se considera como obesos. Se não se fizer nada em termos de deixar progredir este problema, e tem a ver com isto que a doutora Raquel estava a dizer, em termos de hábitos alimentares, que começa, de facto, começa no feto, começa desde a concepção, a estimativa é que em 2050 2 em 3 adultos sejam obesos, ou seja, 2/3 da população seja obesa. Qual é que é o problema da obesidade? E a propósito, a obesidade hoje em dia é considerada como doença. Sim. Portanto, a OMS, desde já 2014, que definiu a obesidade como sendo uma doença. E, portanto, não é apenas, porque isto também é um aspecto importante, que a obesidade era muitas vezes vista como apenas um estilo de vida e como quase como uma penalização que tinha a ver com o facto da pessoa não ter cuidado, etc. Há aqui, de facto, um conceito um pouco diferente hoje em dia, que é considerado como doença. E é importante nós reconhecermos que há um conjunto, e nesse relatório são dadas várias recomendações, recomendações em termos de saúde pública, recomendações em termos clínicos, para podermos debelar aquele que vai ser possivelmente uma das pandemias, se quiser, hoje em dia chama-se sindemia, que envolve este tipo de alterações, que tem muito impacto em termos populacionais. Se de facto não forem tomadas medidas, e algumas obviamente que estão a ser pensadas e tomadas, mas se a comunidade, se a sociedade não entender isso como uma emergência, vamos ter de facto aqui um problema ainda mais complicado, porque a obesidade vai evoluir e vai desenvolver um conjunto de alterações a nível do organismo, aquilo que nós chamamos de síndrome cardiometabólico, e que no fundo vai ser um dos fatores determinantes do aparecimento de doenças cardiovasculares. E a obesidade ela vai gerar, já gera e com mais força, se não for feita essa conscientização que o senhor falava, em outras patologias, porque a obesidade desenvolve uma série de doenças, né, doutor? Daqui a pouquinho o senhor vai pontuar também sobre esse assunto. Nós vamos agora falar com a doutora Cíntia Medeiros. Me dê imagens, por favor. Doutora está conosco? Por gentileza, me dê imagens dela. Doutora, ela que está conosco agora. Doutora Cíntia, cardiologista. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Debate Público. Olá, boa noite. Boa noite, Gelson. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e uma boa noite aos colegas, o doutor Fausto, meu colega cardiologista, a doutora Raquel. Como estão? Muito interessante aí esse nosso debate, pois essa é a vida que a gente vive aqui como cardiologista, combater estes problemas tão prevalentes, tão grandemente importantes e prevalentes. Fala um pouquinho, doutora, sobre esse assunto. Por que as pessoas, por exemplo, elas sabem, todos nós, de alguma forma, temos uma certa consciência, ainda que não seja uma informação tão polarizada, nós temos uma certa consciência de que a saúde cardíaca é importante, é fundamental, mas por que há muitas pessoas que, de uma certa forma, não dão muita atenção a essa saúde cardiovascular? Excelente pergunta, Gelson. Acho que é um momento importante para que possamos nos aproximar do público. O colega Dr. Fausto brilhantemente disse que somos excelentes em tratar, mas não somos bons em difundir uma informação preventiva. E aqui no Brasil não é diferente.
Desde a minha infância, eu vejo na televisão propaganda sobre exame de câncer de mama. Nós temos os meses em que se faz alusão em todas as propagandas, em todos os locais turísticos. Então, a gente tem campanhas para prevenção de câncer de próstata, prevenção ao suicídio e acolhimento a todo tipo de patologia que a gente pode incluir e ajudar o ser humano. Agora, a nossa energia gasta em propagar como se previne a doença cardiovascular é estranhamente pequena, visto que nós temos, pelo menos no Brasil, a morte por doença cardiovascular, essas mortes, elas são mais do que o dobro de todas as doenças que a gente tem, mortes por doenças neoplásicas, que são os cânceres juntos. Então, percebam, se eu pergunto para uma mulher, você acha que você tem um risco maior de morrer de câncer de mama ou de coração? E elas pensam, não sei. Então, isso é culpa nossa, sim. A gente não está falando muito sobre isso. E a gente precisa se aproximar das pessoas, porque o que a gente está falando aqui hoje? O doutor falando ali sobre obesidade, a gente está falando de infarto de coração, e a gente olha ali a figura do cardiologista e a gente tem medo daquilo como se aquilo estivesse muito distante de nós. Mas a gente tem uma taxa de morte por doença de coração muito alta. Ela é um absurdo de alta. E é tudo verdade isso que está escrito nessa tela. A gente tem muito óbito, muita doença. Pelo menos no Brasil, 1 em cada 3 adultos tem hipertensão. Então, a hipertensão arterial é uma doença que ela é tão prevalente que as pessoas entendem que ela é normal. Então, pressão alta é normal da idade. Por que eu vou medir minha pressão se eu não estou sentindo nada? Então, assim, tudo que causa a morte por doença de coração está relacionado ao nosso estilo de vida. E é muito difícil lutar contra o nosso estilo de vida. Se a gente vai passear, a gente vai num restaurante, a gente não tem uma comida para uma pessoa que tem uma doença crônica, que tem diabetes, que tem hipertensão. A comida é bem temperada, ela é saborosa, ela tem bastante gordura, ela tem bastante sal, as sobremesas elas não são com adoçante. Então, a gente não consegue comer uma comida saudável quando a gente vai para a rua. É difícil. Então, eu acho que tudo começa desde o nosso processo de consciência, tá? Que a gente aqui tem que dar. Nós médicos, nós os cardiologistas, a gente tem material, a gente tem diretriz, guideline, livro, estudo, e a gente consegue entender como é perigoso, né, ter doença que causa infarto e AVC. Mas essa informação, ela está aprisionada dentro da gente. Então, é nosso papel, sim, difundir essa informação, que dê, às vezes, um certo susto, porque, às vezes, o susto é o que nos protege, não é verdade? Então, é por isso que as pessoas não vão medir a pressão, não vão procurar ver como é que está o coração, porque as pessoas não estão sentindo nada. Elas estão deixando essa parte aí da morte cardiovascular escondida, elas não querem pensar nisso. Mas isso está no nosso dia a dia, no nosso jeito de comer, no que a gente compra no supermercado, no planejamento das nossas refeições. A gente planeja tudo. A gente tem as nossas roupas lavadas, as nossas roupas passadas, o terno lavado e a gente se veste, mas a gente não planeja a nossa refeição. Então, que é o fator principal para a qualidade de vida do ser humano, porque uma pessoa sem saúde ou uma pessoa que esteja tratando uma doença, há uma série de limitações, né, doutora? A pessoa vai sofrer limitações na família, na sua área profissional, como empresário na sua empresa, se é na área desportiva, vai sofrer limitações. Quer dizer, as pessoas elas precisam entender que esse tipo de doença silenciosa tem afetado muitas pessoas. E a senhora falava de estatística aí no Brasil, por exemplo. O Brasil, por ser um país de uma população grande, aqui nós temos várias notícias, por exemplo, que estima-se aí 400 mil pessoas perderam a vida por a questão de doenças cardiovasculares. Quer dizer, é um número muito, muito alto. E mesmo assim, é um número muito... Desculpe. E mesmo assim as pessoas, como a senhora falava, se programam para tudo e aquilo que é mais importante, que é a saúde, realmente
de vez em quando fica de lado, né? Porque a gente não fala sobre isso, Gelson. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que convidar as pessoas a compreenderem que colesterol alto mata. E para a gente descobrir, a gente vai ter que fazer exame de sangue. A gente tem que fazer exame de sangue em criança para ver se tem colesterol alto. E a gente não está acostumado a ter compreensão disso. Todo homem sabe que um dia vai fazer exame de próstata, fazem piada disso, tem brincadeira, mas ninguém fala que a gente vai ter que fazer exame de colesterol, que a gente pode medir a pressão do braço quando a gente está se sentindo bem, para a gente saber se a gente tem hipertensão, porque é assim que a gente vai descobrir. A gente não precisa esperar ter um AVC, passar mal, ter uma angina, uma dor no peito, para a gente medir a nossa pressão, para a gente fazer nossos exames, porque essas doenças são sim silenciosas. E parece que está faltando a gente falar isso mais 1 milhão de vezes. Campanhas Pouca de gente no nosso conscientização. dia a dia sabe disso. Claro, com certeza, Exatamente. a gente precisa falar muito sobre isso. Doutora, daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas. Eu quero também cumprimentar a nossa convidada, doutora Estefânia, que é psicóloga. Ela está conosco. Me dê imagens, por favor. Enquanto isso, todos os internautas podem dar uma passada lá nos nossos stories da Unifé TV, deixar o seu comentário. Nós temos lá algumas questões que é de suma importância a sua participação. Um pouco antes do término do programa, nós vamos fazer uma sondagem para saber como anda aí a saúde cardíaca, como está o coração dos nossos telespectadores e internautas. Já temos imagens? Me dê, por favor. Doutora, muito boa noite. Seja bem-vinda. Olá, muito boa noite. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu tinha já uma pergunta de início para a senhora. Nós falamos aqui acerca da obesidade, já falamos de algumas questões relacionadas aí à doença cardíaca. A doença cardíaca também está ligada à saúde emocional, à saúde mental das pessoas. Fala um pouquinho sobre, já que a senhora é psicóloga, fala um pouquinho sobre isso. Eu diria que é um ciclo vicioso, na verdade, porque tanto a saúde mental interfere com a saúde, neste caso, do nosso coração, como a saúde do nosso coração vai interferir também com a nossa saúde mental. E isto acontece muito em causa precisamente por aquilo que nós estávamos aqui, os colegas na verdade estavam a dizer, que nós temos um ritmo de vida alucinante, na verdade, temos tudo muito rápido e de fácil acesso e no dia a dia parece que houve uma queda muito grande naquilo que são, na construção dos nossos próprios hábitos alimentares, hábitos saudáveis, de não haver tanto sedentarismo, não haver tanto stress ou ansiedade, noites muito mal dormidas devido à ansiedade, exatamente, e páginas tantas isto tornou-se real, não é? E acaba por contribuir muito para que o nosso próprio coração depois acabe por sofrer as consequências. Por outro lado, ao termos algum problema de coração, vai-nos causar ansiedade, porque temos um problema no nosso coração e também não vai ajudar muito na parte da saúde mental. Então, qual é que é aqui o jogo da balança que seja de forma prática, útil e que consiga ser aqui o peso e o contrapeso, é precisamente adotarmos alguns hábitos de qualidade de vida. Passam, por exemplo, a nível do sedentarismo, passar para fazer algumas caminhadas. Não precisam de ser muitas, basta fazer algumas caminhadas por semana, com passada rápida. Até pode ser feita em família, eu apelo muitas vezes a que seja feita em família, porque assim também estamos a criar aqui uma união e maiores laços e criar tempo de qualidade com a própria família, não é? Estamos a falar das crianças, estamos a falar dos companheiros, companheiras e por aí fora. A não ser possível ir sozinho, mas, regra geral, há sempre aqui um pouquinho que nós, quando queremos, conseguimos ajustar no nosso dia-a-dia. A nível da alimentação, é aquilo que a doutora Cíntia também estava a dizer e a nossa colega nutricionista Raquel, penso eu, que é haver uma programação daquilo que são as refeições ao longo da semana.
nós de facto programamos tudo na nossa vida, vivemos em função de agenda e deixamos de incluir aquilo que são os nossos hábitos alimentares. E ao programarmos aquilo que é a nossa alimentação, vai simplificar muito o que nós vamos fazer. Até podemos chegar um pouco mais tarde do trabalho porque houve muito trânsito, ou que a nossa criança fez mais birra ou outra coisa, mas se calhar, como nós já temos aquilo programado, possivelmente até vai ser muito mais simples colocarmos em prática e termos uma refeição de qualidade. E isto são situações que muitas das vezes nos acontecem em consulta, e que acabamos por nós, psicólogos, sobretudo nós aqui no nosso coletivo Transformar, porque temos uma visão integrativa e acabamos por articular com todos os médicos e com todas as especialidades, de forma a que a pessoa que vem ter connosco consiga ter acesso a estas informações, e estamos sempre ao lado desta pessoa para simplificar aquilo que é difícil para ela e desconstruirmos e colocarmos em prática, e se for possível nós estarmos aqui a contribuir naquilo que é a construção de uma agenda e que seja realmente viável. A nível da ansiedade, sabemos perfeitamente que devido ao nosso ritmo a ansiedade está muito presente, não é, nas nossas emoções, e os médicos que nós temos aqui presentes, os nossos cardiologistas, saberão perfeitamente, não é, que a nossa ansiedade provoca aqui, em grosso modo, um aumento de cortisol e de adrenalina na nossa corrente sanguínea, e digo em grosso modo porque há muito mais do que apenas só isto. E se nós, no nosso dia-a-dia, porque nós somos seres que de facto já não vivemos nos primórdios do Neandertal e por aí fora, não é? Já evoluímos. De facto, naquela época nós tínhamos que sair da gruta para podermos ir caçar o nosso alimento. Mas ao sairmos da nossa gruta, nós estávamos desprotegidos, não é? E estávamos, de alguma forma, aqui também. Corríamos perigo porque havia animais que nos podiam atacar, e nós sabemos que existe aqui uma parte nossa de cérebro reptiliano que é aqui fica aqui atrás na nossa nuca, e que ela guarda essencialmente aquilo que são os nossos as nossas emoções e os nossos comportamentos mais inatos. E este comportamento que eu estou neste momento a falar, que é da nossa sobrevivência, que naquela época, possivelmente ao vermos um leão ou um tigre que estava a vir em nossa direção, para que houvesse aqui a progressão e no fundo haver esta contenção e salvarmos a nossa própria espécie, nos fazia ou correr ou fugir ou congelar, e se calhar não sairemos da gruta, não é? E portanto isto é aquele jogo do nosso sistema nervoso de atacar ou fugir ou até mesmo congelar. E portanto hoje em dia não temos esses momentos para podermos expelir o nosso cortisol, a nossa adrenalina, e ela, ao ser produzida, ela vai ficar na nossa corrente sanguínea. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa dentro daquilo que é o nosso estilo de vida atual para conseguirmos fazer esse expelir e nos libertarmos, porque se produzirmos em excesso, sabemos que não nos está a fazer de todo bem. E claro que vamos entrar aqui numa hiperventilação, e ao estarmos a hiperventilar na nossa respiração, temos aqui o nosso coração a bater muito mais e com maiores riscos também de aumentar aqui a nossa tensão arterial, com uma maior tendência para haver aqui perturbações alimentares, compulsões alimentares, que depois, por sua vez, essas compulsões nunca são muito saudáveis, porque nós não vamos ter uma compulsão em comer cenouras cruas, por exemplo, mas vamos ter uma compulsão a comer hidratos de carbono, vamos ter compulsão a comer doces, vamos ter uma compulsão a comer, enfim, só coisas que não nos fazem bem, carregadas de gordura e que nos dão prazer imediato. E portanto, claro que sim, o nosso coração vai sofrer dentro deste âmbito. Doutor, eu agradeço a participação, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade do seu tempo aqui no programa.
Foi um gosto tê-la, tá bem? Muito Obrigada. Nós vamos agora às ruas. As pessoas foram entrevistadas a respeito desse tema. Vamos saber como é que elas reagiram em relação à pergunta que a nossa produção fez. A senhora, como tem cuidado do seu coração? Olha, tento sempre ir ao médico, medir as tensões, tomar a medicação, porque tomo medicação para evitar as tensões altas, porque tenho tensões altas. Então a senhora já tem histórico de algum problema no coração? Hipertensa, sim. É só o mesmo problema das tensões altas, mas agora estão controladas. E como é que a senhora descobriu que tinha? Porque tive umas tenturas, não me sentia muito bem e fui medir a tensão, onde vi que as tensões estavam altas. Aí fui medicada e continuo a minha medicação. Não tenho tido problemas, não tenho a preocupação de cuidar do coração, porque não tenho tido problemas. Tenho visto as tensões todos os meses, está tudo ok. E o senhor tem adotado alguma alimentação ou uma vida mais saudável? Sim, isso sim. Isso tenho preocupação. Tento não comer aquilo que realmente me faz mal. Tenho o colesterol alto, ando a tomar medicação para o colesterol e de resto as análises que tenho feito ultimamente tem tudo ok, mas aí está, foi devido à alimentação que fiz. Tenho tido muita preocupação nisso. Eu não tenho propriamente em atenção muito especificamente, mas tento ter uns hábitos no mínimo medianamente saudáveis, mas por acaso não faço assim muito exercício, devia fazer mais, mas tento beber sempre, sei lá, mais água, tentar comer o mais saudável possível, mas pronto, por aí, nada em atenção especificamente para o coração, posso dizer assim. E você conhece alguém ou você já teve algum problema no coração? Sim, conheço uma pessoa na minha família. E como é que foi que essa pessoa descobriu e como a pessoa faz para poder cuidar do coração dela? Essa foi uma situação muito recente, por acaso. Neste caso começou com os sintomas foram dores nas costas, como foi repetidamente e já algo intenso, procurou ajuda e descobriu que era uma situação no coração. Como em princípio é algo pontual, neste caso a pessoa só vai estar a tomar alguma medicação que lhe passaram por causa da situação e tem que deixar, ou o que lhe disseram foi deixar de comer sal, ou evitar comer de gorduras e cortar completamente nos açúcares e doces e fazer exercício físico. E ela começou a tentar fazer isto. Problema de coração, na verdade, minha mãe faleceu, ela teve um infarto há 3 anos atrás. E ela tinha sopros, né? Então cuidou disso durante muito tempo e ela teve bastante tratamento direcionado, mas infelizmente ela faleceu há 3 anos. E o senhor sabe me dizer quais foram os sintomas que ela sentiu para poder descobrir o que ela tinha ou quais foram os tratamentos a princípio que ela teve? Ela fez exames de rotina, daí nos exames de rotina ela descobriu uma diferença em algum das válvulas. E desde então ela começou a fazer um tratamento e numa noite ela estava dormindo e faleceu. Foi isso. E o senhor, o que tem feito para conseguir manter então a sua rotina mais saudável, para ter uma vida um pouco menos estressante? É isso que eu falei anteriormente, né? Exercício, uma alimentação boa. Você ganha consciência quando você perde alguém que você ama, né? Então, a partir do momento que eu perdi minha mãe, eu comecei a olhar para mim com mais compaixão e levar uma vida menos regrada simplesmente ao estresse, ao trabalho, mas também aproveitar a vida de uma forma com tempo de qualidade. Há uma expressão popular que, se não parar para cuidar da saúde, né, inclusive em relação à alimentação, vai ter que se parar depois para tratar e cuidar da doença. Doutora, no caso da senhora como nutricionista, as pessoas que lhe procuram mais por causa da estética ou realmente por causa da saúde? Vamos pôr a maioria a estética. A maioria? Sim, acho que é mais por... eu acho que é por desinformação. É estética pelo que ouvem das outras pessoas, ou seja, as pessoas que têm muito aquela abordagem, estás mais gordinha. E isso é uma coisa que, principalmente para as mulheres,
Hoje em dia já temos muito mais homens nas consultas de nutrição que tínhamos anteriormente, o que é muito bom. Também estética. Os homens é estética, mas eu acho que já se preocupam mais por causa das doenças cardiovasculares, porque também têm diagnóstico de diabetes, mas a principal foco, sim, é estética. Eu acredito, e pegando aqui em algumas coisas que os colegas foram falando, existe, acredito que também na parte da medicina também isso aconteça. Nós temos muitas redes sociais hoje em dia, muita internet e muita desinformação. E isso acho que está a ser também um impedimento de nós conseguirmos evoluir um bocadinho no que nós temos como objetivo, que é dar informação correta e científica. Por exemplo, fala-se muito da situação dos hidratos de carbono, mas nós temos 2 tipos de hidratos de carbono, os simples e os complexos. Os simples, estamos a falar realmente dos açúcares. Então é esses que nós devemos retirar ou reduzir ao máximo, não sendo também drásticos. O que acontece é que nas consultas aparecem muitas das pessoas a dizer: eu tenho que tirar os hidratos, eu não posso comer massa, batata, arroz, pão. Ou seja, ou não querem mudar nada, ou são muito drásticos e querem retirar coisas que são importantes, como é um macronutriente que é o hidrato de carbono. E eu acho que temos que desmistificar isto, porque existe nas redes sociais, na internet, perdes peso e tens mais saúde se retirares os hidratos de carbono. Então, ao mesmo tempo que há muita informação na internet, mas essas informações, muitas delas são fake. Sim, ou nós viramos todos, o Dr. Fausto e eu, vamos todos para as redes sociais, ser influencers e de facto fazer coisas que consigam captar a atenção do que está no exterior. E vou-te ser sincera, acho que é só assim que vamos conseguir chegar à maior parte da população, principalmente a mais jovem. Ou as pessoas vão acabar por acreditar naquela que tem os mais seguidores, ou que perdeu peso, ou que se sente bem, e as pessoas vão por ali porque é aquela coisa. Nós quando, por exemplo, para mim o meu herói ou a minha menina sempre foi a minha mãe e o meu pai, sempre foi aquilo que eu queria seguir. Hoje em dia é influencer X ou Y que nós queremos. É difícil escolher um, né? Porque todos querem falar com muita propriedade sobre temas, assuntos, e formadores de opiniões é o que mais tem hoje nas redes sociais. E falam sobre tudo. Então, em termos de alimentação, nós hoje em dia deparamos-nos mesmo com muita coisa. O foco é os hidratos de carbono, que é o vilão, pelos vistos em todo o lado, e nas consultas nós deparamos-nos imenso com isso. Falando da situação também que falaram dos restaurantes, eu acho que não é só. Eu acho que hoje em dia já existe bastante alternativas, porque fazer um bife grelhado ou fazer um bife frito em qualquer restaurante já se faz. O problema é, e vamos ser agora nada da nossa área, vamos a um restaurante e temos ali uma cataplana de marisco, com peixe, com um bom arroz, aquele refogado, e estamos com amigos. Mas também há um peixe grelhado. O que é que nós vamos escolher? Eu acho que é a dificuldade que o ser humano tem em perceber que tem a ver com escolhas. Não quer dizer que naquele dia não possamos comer a cataplana, mas se no dia seguinte lá formos e houver um bacalhau à Brás, ok, já comi ontem, se calhar hoje vou para um peixe grelhado para tentar aqui... aliviar. Sim, e eu não quero levar que as pessoas levem a nutrição como sendo assim, temos que ser todos 100% saudáveis e não podemos comer um geladinho, nada disso. Agora, eu acho que as pessoas não conseguem fazer escolhas... Porque quando se fala de procurar uma nutricionista, já muitas pessoas criam um monstro dentro de si, né? Acham que vou cortar tudo e que só vou dar cenouras. Vão ter que passar fome, vão ter que... E não é bem assim. Mas eu acho que essa coisa do passar fome é a tal desinformação que nós temos, e os extremos das áreas que também existe, garantidamente na área de medicina, existe o extremo e a forma de cada um de nós pensarmos. E depois há muita desinformação. Nós vemos influencers, ainda há 2 dias ou 3 eu deparei-me com uma influencer que mostrava o plano alimentar dela e que ela disse que tinha sido ela a fazer, porque achava que aquilo era certo, porque tinha lido que tinha que ter redução calórica para perder peso. Então fez o próprio plano, ou seja, retirou quase a maior parte das proteínas, retirou os hidratos de carbono, comia era só legumes, era um peixinho grelhado com alface, como deve calcular. Vir a uma nutricionista e pensar, ela vai-me dar peixe grelhado com alface todos os dias. Não é um prato apelativo, não é? Não é dar-lhe ali um peixe cozido com um bocado de alface, não é um prato apelativo, não é uma coisa que vai cativar. E dizer isso, por exemplo, a uma criança também não é uma coisa que vai cativar. Por isso eu acho que tem muito a ver com desinformação. Eu acho que nós, para além do que o Dr. Fausto estava a dizer, a longo prazo, obviamente,
que eu acho que é pela prevenção que temos que pegar, porque eu acredito que solução nós temos, tanto na área de nutrição como na área de cardiologia, mas acho que é pela prevenção. Mas a prevenção, acho que temos que pegar na desinformação e tentar fazer alguma coisa com isto, porque eu acho que a desinformação é que leva muitas das vezes as pessoas a fazer más escolhas, a ouvirem quem não devem, quem não sabe, a não perceber realmente o porquê de determinadas coisas. No caso da psicologia que nós estávamos a falar, isto tem muito a ver com compulsão alimentar, porque, por exemplo, nós realmente vivemos muito no stress, acho que hoje em dia cada vez mais. O stress aumenta de facto o cortisol, é um facto, e o que está estudado é que esse aumento de cortisol o que leva é as pessoas, tal como a colega dizia, não é levarem a comer cenouras, mas compulsão muitas das vezes noturna, que é o fast food, as batatas fritas, porque é a compensação, o meu mimo. E a desculpa que eu ouço constantemente nas consultas é: Raquel, eu hoje não estava bem, tive um miminho, pronto, foi um pacote de batatas fritas. O miminho das pessoas. Sim, ou seja, vinho. É que o problema é que já não é uma cervejinha. É que se nós formos perguntar, não é uma cervejinha. Ou seja, eu não tenho problema nas minhas consultas que o cliente me diga: olha, eu bebi uma cerveja, fui com os meus amigos ver o jogo e bebi uma cerveja, está tudo bem. O problema é que não bebe uma, bebe 10. O problema é que com a cerveja. Sim, e pois é, o problema com a cerveja é que molha o pãozinho no molho. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. E a situação do sedentarismo também. Às vezes as pessoas dão a desculpa do: eu já tenho uma certa idade e por isso é que se calhar tenho obesidade. Não tem a ver com isso. Nós temos que pensar como nós éramos crianças, que é: nós íamos muitas das vezes a pé para a escola, nós brincamos nos recreios. Hoje em dia só não metemos o carro, por exemplo, numa superfície comercial dentro do elevador porque ele não cabe. Hoje em dia nós vamos com o carro até à porta e percebe-se que os lugares... Elevador, escada rolante... Sim, é muito isso. E nós percebemos, por exemplo, num parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, onde é que os lugares estão ocupados? Todos à porta. Se nós formos um bocadinho mais distantes, está tudo livre, mas as pessoas continuam a ir para a porta. Quase que dentro do elevador. Sim, se coubesse, eu acredito que entravam. E eu acho que também é muito por aí, não tem a ver não tem a ver com a idade, tem a ver com mudanças de hábitos. E pessoas também às vezes com uma determinada idade também já acham que agora com esta idade é que eu vou mudar os meus hábitos. Mas temos que nos lembrar que já não cultivamos da mesma maneira, os alimentos também são completamente diferentes do que eram antigamente. E os hábitos alimentares cada vez há muito mais, como a colega dizia, há muito mais opção. E há opções rápidas e as pessoas optam pelas erradas. Agora, doutor, por exemplo, o senhor atendendo os pacientes, muitas pessoas lhe procuram já com sintomas. Pois, esse é um dos problemas. Que o cardiologista, penso eu, que quando é procurado... Pois, mas esse é um dos problemas e no fundo vem na sequência que estamos a falar. Nós temos dois níveis de atuação. Um nível preventivo, que é antes da doença aparecer, e aquilo que nós queríamos e gostaríamos era que a doença não se manifestasse, sobretudo não se manifestasse de forma prematura. O prematuro é antes dos 70 anos de idade. Esse é um ponto. O outro ponto é quando a pessoa já tem doença, obviamente tem que ser tratada. E o problema é que quando a pessoa já tem doença, em termos de prevenção primária já é um bocadinho tarde, porque ela já tem a doença em si. Claro que vamos tratar, claro que vamos corrigir o que tem que ser tratado, mas a grande batalha como sociedade é antes disso. Ou seja, aquilo que nós temos falhado, e temos falhado, quer dizer, esta conversa é uma conversa recorrente, não é? Como dizia há pouco, todos parece que sabemos, mas na realidade, e por esta razão que a doutora Raquel também estava a dizer, há aqui um aspecto que é importante termos essa noção. Há aqui uma mudança de paradigma. Há aqui, de facto, a necessidade de, como sociedade, nós percebermos que há um conjunto de fatores que temos que lidar que são novos. As redes sociais são coisas novas. A desinformação é algo que sempre existiu, mas que agora tem uma forma muito mais acentuada de se manifestar e ter impacto pela dimensão que tem. A escala é completamente diferente. E, portanto, nós temos que desenvolver também aquilo que é chamada literacia em saúde. Até temos uma sociedade de literacia em saúde em Portugal, e como existe noutros países, que é educar as pessoas. Esse é um aspecto interessante, porque a educação é um fator de risco para a doença, em particular para a doença cardiovascular. O que é que isto quer dizer? As pessoas de menos educação adoecem mais e, quando adoecem, têm mais complicações da sua doença. Isto é demonstrado, isto é científico. Está demonstrado. Há um grande estudo internacional, chama-se PURE, foi estudar isto em vários países e foi demonstrado de forma clara que as pessoas, mesmo dentro do mesmo país, quem tem menos nível educacional tem mais probabilidade de adoecer
E quando adoece tem pior prognóstico, portanto tem piores resultados. Portanto, há aqui um esforço que nós como sociedade, e nós sabemos isto, aliás, há uns dados interessantes. O Eurostat, que divulga estatísticas em termos anuais sobre os países, nomeadamente os países da OCDE, veio mostrar há muitos anos, mas em particular nestes últimos anos, que se nós fizéssemos hoje tudo aquilo que sabemos, em termos de prevenção, em termos de tratamento, em termos de controle de fatores de risco, etc., nós podíamos evitar 2 em 3 mortes. Hoje, nem falo em inovação, também é importante, obviamente, mas só com aquilo que sabemos hoje em dia, podíamos evitar, se aplicássemos tudo o que sabemos, 2 em 3. E destas 2 em 3, 2/3 é na área cardiovascular. Portanto, há aqui um trabalho imenso que tem que ser feito, que é um trabalho diário, que é um trabalho que envolve todos. Aliás, há programas, as próprias Nações Unidas e a OMS desenvolveu um programa muito interessante em que Lisboa vai estar incluída, de cidades saudáveis, Healthy Cities é o nome que tem em inglês, que é precisamente aquilo que estava a falar há pouco, que é coisas tão simples como espaçar as paragens de autocarros, como ter mais espaços verdes, como dar oportunidade para... Porque há um aspecto importante, quer dizer, as pessoas têm que ter a oportunidade para poder usufruir dos tais estilos de vida saudáveis e isso tem que ser feito de forma natural e não imposta. Sim. Nós temos tendência a reagir, se nos querem pôr alguma coisa, a tendência é fazer o oposto. Portanto, isto tem que ser feito de forma inteligente, de forma que envolva as pessoas, que as pessoas se sintam envolvidas em algo que as corresponsabilize. É um bocadinho como no tratamento. Eu não sei se tem noção, mas nós temos hoje dados também que as pessoas, ao fim de um ano de começarem a fazer um tratamento, só 50% é que estão a fazer o tratamento. Ou seja, nós temos tratamentos fantásticos, mas que, infelizmente, ao fim do ano, só metade é que está a fazer o tratamento. E há um velho axioma que diz que os medicamentos só funcionam se a pessoa os tomar. Isto parece simples, não é? Quer dizer, então não é lógico que se a pessoa tem um medicamento para tratar, para tomar, que o devia tomar, mas, infelizmente, tudo isto, quer dizer, há aqui um conjunto vasto de fatores que depois leva a que, embora nós saibamos todos que o tabaco faz mal, que a pessoa deve ter mais estilos de vida saudáveis, que deve controlar a sua tensão arterial, que deve controlar o seu colesterol, que deve ter uma alimentação saudável, que deve ter um peso adequado, todos sabemos isto, não é? Então porquê é que não funciona? Quer dizer, porquê é que nós não temos sido capazes? Porque como sociedade, isto não tem a ver, isto tem que envolver todos, desde a comunidade científica, à comunidade médica, à comunidade como um todo. Porque depois há um outro aspecto importante na área cardiovascular. É que as pessoas, de facto, nas fases iniciais em que estão os vários fatores de risco a funcionar, a pessoa não sente nada. Um hipertenso, por exemplo. O hipertenso não sente nada. Quando é que ele sente? Quando toma a medicação. Eu tenho doentes que, aliás, é um dos aspectos que eu foco muito, que é falar e explicar e dizer, olha, o senhor agora não sente nada, mas com esta medicação que eu lhe vou dar é natural, e depois explicar. Pode sentir um pouco mais tonto, que possa às vezes ficar um pouco com até alteração do equilíbrio. Isso é o organismo que está a reagir para estabilizar a sua tensão. Portanto, o que se passa muitas vezes é que, como as pessoas não sentem nada, é difícil nós tratarmos o assintomático. Ou seja, tem que de facto haver uma educação, uma compreensão de que aquilo é como o seguro, não é? Para dizer, a gente quando paga o seguro não é para ter o acidente. Ou quando põe o cinto, não é para ter o acidente, não é? Exatamente. E, portanto, tem que se explicar, tem que se envolver a comunidade, desde as fases mais primárias, mais iniciais, até depois, obviamente, há todo um contínuo e quando a pessoa depois tem a doença, aí é mais fácil. É como deixar de fumar. Os doentes que eu mais facilmente consigo deixar de fumar é os que me entram no meu serviço com infarto. Estes são aqueles que, mas são os resistentes. Mas é a altura mais... E a nutrição também. Sim, é a altura mais fácil é quando a pessoa tem um evento. Teve um infarto, teve um AVC, aí é muito fácil. Muda tudo. Só que aí já foi um bocadinho tarde, não é? É bom que deixe de qualquer maneira, não é? Sim. Mas mudam extremismos, é de 8 para 80, mudam de uma forma louca. Ou seja, eu acho que só quando acontece realmente algo deste género é que há uma mudança. E é isso que não deve acontecer. Ou seja, é a prevenção. Que tem que haver é a prevenção. Um movimento motivacional. O ser humano, infelizmente, ou felizmente, não sei, trabalha muito com essa questão motivacional, né? E o que o senhor falava há pouco, se houver esse conjunto de conscientização, né, por parte de médicos, a própria mídia em si, realmente o ser humano, e a doutora psicóloga também falou sobre isso, né? Questão afetiva, de aproveitar momentos, enfim. Você pode participar conosco do programa, nós estamos em direto agora
meia-noite, né? Já passou quase 55 minutos aí do debate. Você pode participar, 210-346-091, pode enviar também a sua mensagem pelo WhatsApp, 918-617-038. Temos ainda questões lá nos stories, daqui a pouquinho uma sondagem aqui no programa sobre como está aí o coração dos nossos internautas, telespectadores. Eu já vou finalizar a participação da doutora que está conosco, doutora Cíntia, me dê imagens, por favor. Doutora Cíntia, nós estamos aí no debate falando sobre essa consciência que é importantíssima e eu queria que a senhora deixasse aí conselhos para todos que estão acompanhando o programa, né? Já que a prevenção é o melhor remédio, né? Olha, eu sempre digo, né, que coração a gente tem um só. Então, se a gente tomar consciência de que coisas que a gente faz, que a gente executa, que a gente realiza no nosso dia a dia podem simplesmente ser responsáveis pelo fim da nossa vida, eu acho que talvez seja isso que nos mova a querermos algo melhor para nós. A gente tem que ter realmente assim, algum nível de maturidade e um alto nível de consciência sobre o que nós desejamos, sobre nossos sonhos, sobre o que realmente importa para nós. Quando a gente está lá juntando um dinheirinho para uma viagem, planeja uma aposentadoria, planeja morar na praia, planeja passear mais. Ver os filhos crescerem, os netos. A gente planeja, exato, a gente planeja. Ó, eu tenho filha pequena, tem 4 anos. A gente pensa, não há como negar que a gente pensa numa faculdade que a gente deseja custear. Então, a gente planeja essas coisas, mas para que essa mãe aqui possa estar presente, essa mãe precisa ter saúde. Então, me anular, isso serve para qualquer ser humano. Anular a minha importância como ser vivo, né, nessa família, na constituição dessa família, pode fazer com que eu não esteja aqui. E eu faça o que eu acho que eu tenho de mais importante na minha vida, que é, claro, a gente tem uma mensagem a passar, eu sou feliz como cardiologista, mas eu tenho uma filha, esse é meu papel primordial na vida. E todos nós temos, dentro do nosso coração, as coisas que são mais importantes para nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro de nós para ter essa consciência é amor pela nossa própria vida. E lembrar que a doença cardiovascular que a gente fala, que tem esse nome feio, esse nome difícil, esse nome distante da gente, ele é tão distante. A doença cardiovascular é infartar, é fazer cateterismo, colocar molinha, sangra, dói, fazer ponte de safena, abrir o peito, ter um AVC, às vezes ficar sem falar, ficar de fralda, ficar numa cama. É sobre isso que a gente está falando. Isso tem um monte de gente aí. Então vamos tentar nos aproximar desse termo. Doença cardiovascular está muito distante da gente. Então, já que a gente quer se aproximar do ser humano para tentar fazer alguma mudança, a gente tem que pensar nesse cenário. A gente não vê muita gente com AVC na rua, com isquemia, porque eles não estão na rua, eles estão em casa, eles estão no sofá, eles estão sendo cuidados, eles têm cuidadores, seja da família, sejam pagos. Então, se a gente compreender essa realidade, que isso é uma coisa que pode acontecer com a gente quando a gente não toma cuidado. O próprio doutor falou, a gente coloca o cinto para não ter um acidente. Então, em algum momento da nossa vida, a gente tem que pensar o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim, porque a gente mais morre é disso, é de coração e é de AVC, e a gente não fala sobre isso. A gente está falando sobre exame do selênio sérico, a gente está falando de muita cirurgia plástica, a gente está vendo meme na internet o tempo inteiro, a gente não está falando sobre as coisas certas. E eu concordo com a doutora Raquel, eu acho que nós temos que pegar, sim, eu já peguei meu telefone, e nós temos que ser fonte de informação, sim, porque tem
tem muita gente falando coisa que a gente não tem que ouvir lá na internet. Então, gente boa como vocês, nesse debate tão rico de informações que podem salvar vidas, vocês aqui são pessoas que têm que pegar o celular e deveriam sim compartilhar o que vocês aprendem, as dores que vocês enxergam no consultório e como a gente sai com aquela sensação no consultório de que a gente poderia ter prevenido aquela situação, se aquela pessoa soubesse o que eu sei. Então, é isso que a gente tem que pensar. O coração é um só. Para a gente cuidar dele, a gente não pode cair duro na calçada. Então, a gente precisa saber disso. É o que a gente come, é o que a gente lê, o que a gente olha na televisão, tudo que a gente consome, o ar que a gente respira. Eu estou falando de cigarro, de vape, eu estou falando de bebida alcoólica, eu estou falando do que a gente come, do que a gente pensa, do que a gente sente, do filme que a gente assiste, se ele é de matança, se ele é de terror, ou se ele é de bons pensamentos. Então, tudo isso vai trazer para nós uma constituição de gratidão e de amor à vida. E eu acho que é aí que a gente começa a olhar para o prato e olhar para o relógio. Bom, vou ter que fazer uma atividade física, porque sedentarismo é doença. Então tem tudo isso, todas essas nuances aí. E aí nós vamos deixar para nossa colega psicóloga ajudar a gente a tratar todos esses nossos medos e bloqueios que a gente tem para conseguir ter uma vida mais saudável e não morrer do coração. Vamos mudar essas estatísticas aí, gente. A gente tem muita morte por doença de coração, tá? Um abraço a todos. Muito obrigada por esse debate rico, por esses rostos tão queridos, tão acolhedores, pelas palavras tão importantes que todos falaram aqui. Um grande abraço e muito obrigada, Gelson, pelo convite a participar desse programa. A senhora fala de que lugar, de que estado aí do Brasil? Eu estou no Rio Grande do Sul, na pontinha do sul, lá do Brasil, encostadinha no Uruguai. Percebi pelo sotaque. Eu também sou do Sul, sou do Paraná. Que legal, que legal. Eu tô falando um gauchês aqui, bem enraizado, já não consigo perder. Tem uns gaúchos aqui, inclusive, aqui no estúdio, que também identificaram logo. Um abraço a todo o povo gaúcho, a todos aí do Sul. Muito obrigado pela sua participação, tá bem? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até uma próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado. Vamos agora à sondagem. Queria colocar para quem está em casa e também aqui para o doutor que está conosco. E eu queria que você parasse, pensasse, né, refletisse sobre tudo que está sendo falado aqui. O doutor Fausto, que é cardiologista, que esteve conosco no debate de hoje, que trouxe explicações riquíssimas. A doutora Raquel, que é nutricionista, que também está conosco aqui nos estúdios. A doutora Cíntia, a doutora Estefânia, quer dizer, pessoas que são especialistas da área. E a nossa sondagem vai mostrar um pouquinho como as pessoas reagiram aí ao debate. Coloca, por favor, aí a primeira questão, como é que ficou. A pergunta era, tem cuidado bem do seu coração? 39% diz que tem cuidado muito. 39% aí empate diz por vezes e 22% não está preocupado, doutor. O que é cuidar, não é, doutor? E aí, doutor? Será que realmente está cuidando? Pois. O que é cuidar? Saber. A interpretação é muito lata, não é? Difícil saber, né? Mas é por isso que são importantes programas destes, que é para consciencializar. Nós só isto é como um problema. Só se identificarmos o problema é que vamos tentar encontrar a solução para ele. Se não acharmos que é problema, vamos passar à frente. E quanto mais falarmos, melhor. Exatamente. E, portanto, é muito importante. A próxima questão, por favor. A pergunta era, costuma medir a sua pressão arterial? 15% diz que sim, 20% apenas quando se sente mal e outros 20% raramente, e a maioria não. Isto explica os resultados que, infelizmente, são globais também, e Portugal não foge à regra, que apenas 20% dos doentes conhecidos hipertensos é que estão controlados. Isto significa que nós tendo em Portugal na ordem dos... Falava há pouco 40%. Portanto, está a ver, dos 40% hipertensos,
só apenas cerca de 1/3 é que estão identificados, e desses só 1/3 é que estão medicados. E desses só cerca de 20% é que estão controlados. E esta é a razão porque nós temos estas taxas tão grandes de doença cardiovascular, nomeadamente AVC, e de acidentes isquémicos, e de o que vulgarmente se chamam um ataque cardíaco. E a tensão é das coisas mais fáceis de medir. Quer dizer, se há coisa simples e de tratar. A hipertensão, temos vários fármacos, várias formas de tratar, e contudo este continua a ser um problema grave. E porquê? E isto aqui mostra isso. Apenas 20%, não Coloque, foi? por favor, é que para o doutor comentar aí. Só ver, é que... 15% é sim. 15% é que tem ali numa tela maior. E 20% é só quando se sente. E 20% sente. quando se sente mal. Portanto, isto mostra, de facto, que as pessoas ainda não se consciencializaram. E basta a pessoa ter aquilo que é a coisa mais simples, quer dizer, medir, mesmo não tenha em casa, ir a uma farmácia, o seu médico de família, com um profissional de saúde. A terceira questão, por favor. Eu acho que é só mesmo quando acontece que realmente as pessoas vão procurar e começam a saber como é que se mede a tensão, porque vão pesquisar. Vão se especializar. Sim, só mesmo depois de acontecer. Vida versus coração, como avalia o seu dia a dia? Aí 24% estressante, outros 24% não tem tempo para nada, que é uma coisa também que eu acredito que é mal administrada, porque todos têm 24 horas. E têm tempo para ir às redes, têm tempo para fazer muito tudo. Muito tempo, diga-se de passagem. E as pausas do cigarro, que nós vemos 50.000 vezes, têm muito tempo. Os cafés. Mas não têm tempo para fazer rastreios nem marmitas, como eu digo. É uma questão mesmo de consciência. E é gestão. Eu acho 29% diz que consegue fazer tudo e outros 23% têm o tempo para cuidar de mim. Mas a gestão do tempo também se educa. Isto, voltamos à base, que é a educação. Quer dizer, a gestão do tempo é algo que também se treina, se educa, se ensina. A outra questão, por favor. O que faz para cuidar do seu coração? São respostas abertas. Tivemos 2 respostas. Tentar manter mais calmo. O outro diz, pratico desporto, hidroginástica e caminhadas. Mas é muito mais abrangente do que isso, né, doutor? Sim, falamos, não é? Suas considerações finais sobre o tema, sobre o programa, sobre os assuntos foram abordados? Falando um pouco aquilo que a doutora Cíntia também referiu, só temos um coração, temos que o tratar bem. E o tratá-lo bem começa desde educar os nossos filhos, estabelecer aquilo que são o ritmo de vida saudável, portanto, estilos de vida saudáveis, para evitar a doença. Tentar perceber se pertencemos a algum grupo de risco. Se temos história na família, por exemplo, de pessoas que tiveram problemas cardíacos, essas pessoas ainda mais... Exatamente. Têm ainda mais indicação para ver a sua pressão arterial, fazer umas análises para ver se tem o seu colesterol alto, se tem diabetes. Quer dizer, são hoje em dia exames muito simples e que podem com isso salvar a vida das pessoas mais tarde. E portanto, trate bem do seu coração porque só temos um. Doutora Raquel, considerações finais? Eu diria que neste momento a minha filha já aqui dentro já sabe o que é que são cenouras, rabanetes, essas coisas todas. Acho que foi também o meu principal foco. Qual é o nome dela? Benedita. Benedita. Benedita já está sendo treinada. já desde que apareceu, é como o doutor estava a dizer no início, é logo desde aqui que nós temos que começar a mudar, porque o que eu como acaba por influenciar também. Por isso os legumes já estão bastante presentes, isso é garantido, e uma alimentação saudável. Eu acho que é perceberem que nutrição não é só estética, procurar ajuda se não estão a conseguir orientar, tal como o doutor estava a dizer, nós conseguimos gerir o tempo e nós todos estamos cá, tanto nas várias áreas, para conseguirmos orientar as pessoas com essa parte do tempo, porque é fácil fazer as marmitas, as refeições, temos tudo à nossa disposição, é simplesmente haver uma boa gestão e informação. E procurarmos, não só quando já estamos no extremo, conseguirmos fazer reeducação logo desde o início. Por isso é que a introdução alimentar da criança é muito importante. Nós aprendermos a ler rótulos, que eu acho que é isso que devia ser, por exemplo, abordado nas escolas logo desde o início, porque as pessoas não sabem ler rótulos. Implantado. Sim, a leitura de rótulos é o mais importante. Não é? Nós, quando vamos falar, normalmente nas minhas consultas de alta, eu faço sempre uma aula de rótulos, é sempre nas consultas, e eu explico às pessoas a ler rótulos para conseguirem adotar hábitos para o resto da vida.
Para que é que serve elas fazerem um plano se depois querem ficar independentes e não sabem ler um rótulo? Não sabem o que é que aquele alimento nos está a dar. A lista de ingredientes é enorme, às vezes têm nomes esquisitos e não sabem o que é que são. Eu acho que é um bocadinho por aí, é informação correta, científica, procurar ajuda, fazer mudanças de hábitos antes de já estar numa cama ou com 40 anos, como a doutora dizia, já estar, nós não os vermos porque eles estão acamados ou porque estão a tomar... vegetativo, muitas Sim. pessoas estão já vegetando, né? Sim. Olha, eu agradeço imenso, doutora, sua disponibilidade de estar aqui até essas horas, nesse debate, o doutor também. Foi um prazer imenso tê-los aqui, tá? Espero tê-los numa próxima oportunidade para falar de saúde, porque saúde interessa a toda a gente. Com certeza, todos que acompanharam o programa, de alguma forma, foram sensibilizados, conscientizados. Agora é colocar em prática, é procurar o cardiologista, é procurar a nutricionista, para essa prevenção. Você pode sugerir um tema através do nosso e-mail? Coloca, por favor, para todos que estão em casa, jornalismo@unifetv.pt. O programa de hoje chega ao fim. Vem aí o Marcos Bueno com uma programação toda especial para conversar com você que precisa. De repente está afetado no seu emocional, você está com problemas emocionais, sente uma tristeza enorme, não tem com quem conversar, 218-368-008. Logo após o intervalo você tem essa oportunidade. Forte abraço e até o próximo programa.